O Oriente Médio passa agora por um frágil cessar-fogo em meio à crise com o Irã. O que você vê a seguir são imagens de poucas horas atrás no sul do Líbano. As explosões ocorrem conforme Israel emitiu ordens de evacuação para 16 vilarejos ao sul do país que fica, ao sul do país que fica ao norte de Israel, ao sul do Líbano. Essas são as imagens, então, conforme divulgadas pela agência Reuters e outras fontes, imagens verificadas. Como a gente disse, isso vem depois de ordens de evacuação para mais de uma dezena de cidades. Aqui a gente tem, então, vindo de Avishai Adari, ou melhor dizendo, Adraí, que é o porta-voz em árabe das Forças de Defesa de Israel, que trouxe à tona o seguinte, aqui você vê traduzido para o português. Devido à violação do acordo de cessar-fogo por parte da organização terrorista Hezbollah, as Forças de Defesa de Israel se veem obrigadas a agir contra ela com firmeza. As forças de defesa não têm a intenção de causar danos a vocês e, por preocupação com a segurança de todos, é necessário que evacuem suas casas imediatamente e se afastem da área especificada em direção ao distrito de Sidon. Pedem então que a população rume ao norte e você vê ali então uma lista das vilas que foram citadas, foram 16 no total. Enquanto isso, a gente acompanha aqui um mapa que mostra os locais do bombardeio designado que acontece mesmo enquanto estamos no ar ainda, conforme a gente discute o assunto. Isso acontece em meio a um frágil cessar-fogo no Oriente Médio, que acontece tanto na frente da guerra que envolve Irã, Israel e Estados Unidos, quanto, em tese, também aconteceria com o Líbano. Eu vou explicar para a gente desdobrar juntos esse emaranhado. Então, como você sabe, com a economia global, como tem sido dito por tantas autoridades, sequestrada com o fechamento do Estreito de Hormuz, um gargalo crítico de navegação, agora se debate isso em um cessar-fogo, na guerra que começou em 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, falando que era a última oportunidade de fazer isso antes que o regime desenvolvesse uma bomba atômica. Um regime, uma ditadura, que há 47 anos é o principal patrocinador estatal de terrorismo do mundo. Essa é uma das frentes desse conflito que agora está pausada. Israel e o Líbano é outra frente. Na madrugada de 28 de fevereiro para 1º de março, quando começava a guerra contra o Irã, o Hezbollah, uma organização terrorista que foi criada com apoio iraniano e se armou, se desenvolveu e até, ao longo de toda a sua trajetória, recebeu apoio do Irã com logística, dinheiro, treinamento e outras formas, começou a atacar Israel em solidariedade ao Irã, coisa que não é nova. O Hezbollah, essa organização terrorista, também fez isso em apoio ao Hamas depois do massacre de 7 de outubro de 2023. O resultado foi que, para lidar diretamente com o Hezbollah, Israel passou a fazer invasões ao sul do Líbano, invasões terrestres com soldados combatendo. Quando se alcançou um cessar-fogo, o Estreito de Hormuz não foi aberto. O Irã falou que, para o estreito abrir, era necessário que o cessar-fogo não ficasse só entre Israel, Estados Unidos e Irã, mas que também se estendesse ao sul do Líbano, entre Israel e a organização terrorista Hezbollah. Em meio à pressão americana e do Irã, Israel eventualmente anunciou um cessar-fogo nessa frente também. Mas, se o cessar-fogo lá com o Irã parece frágil, esse ainda mais. Ele não durou nem o quê? Coisa de poucas horas, conforme Israel e Hezbollah falaram que um estava atacando o outro e consistentemente, quase que diariamente, se vê esse tipo de ação acontecendo. Entretanto, o ataque de poucas horas atrás, com 16 vilas sendo evacuadas, é uma coisa da magnitude que não se via desde o início desse cessar-fogo. Eu posso continuar desdobrando com vocês, e aqui a gente deve ter mais das publicações das Forças de Defesa de Israel, aonde se relatou que ontem houve operações também terrestres em escala. Aqui a gente lê o que foi divulgado pelas Forças de Defesa de Israel, que dizem, na noite passada, isso divulgado hoje, as forças da brigada localizaram e atacaram um depósito de meios de combate, posições antitanque, um posto de observação e edifícios utilizados pelo Hezbollah para fins militares. Os terroristas da organização usavam essas infraestruturas para avançar e executar planos terroristas contra as forças das Forças de Defesa de Israel e os cidadãos do Estado de Israel. A gente tem também aqui imagens então divulgadas pelas IDF e pelo Estado israelense dessas operações realizadas ontem, que incluíram também operações terrestres. Vale a pena acrescentar que, enquanto isso, um dos pontos que se relata é precisamente que 2 túneis utilizados pelo Hezbollah para fins de terrorismo foram detectados e expostos publicamente, então destruídos pelas Forças de Defesa de Israel. Um destaque para a forma como muitas das organizações patrocinadas pelo Irã atuam na região são esses túneis.
Conforme a gente fazia a cobertura da guerra em Gaza, eu lembro que a gente foi a fundo nesse assunto em uma reportagem aqui nesse canal, onde a gente falava sobre os tais túneis do terror, um sistema quase do tamanho de um metrô, quilômetros e quilômetros de túneis, sob uma pequena faixa de território em Gaza. Enquanto o Hezbollah não tem, pelo que se registra até o momento, uma rede comparável de túneis, também utilizavam túneis para fins de terrorismo, abaixo do solo. Então, a gente percebe por aí do que se trata, isso que acontece agora com essa maior violação do cessar-fogo desde o seu anúncio e, aparentemente, em termos de paz no Oriente Médio, por mais que se tente, nada feito.